Boa noite, pessoal. Tá no ar o Conexão Inter desta segunda-feira para repercutir mais um resultado negativo do Internacional, mais uma partida vergonhosa da equipe comandada por Odair Hellmann, mas a gente de antemão agradece a presença do Nobrinha aqui conosco mais uma vez. E hoje a gente pede desculpas, o Augusto infelizmente não pôde estar conosco, ele está com alguns problemas particulares e infelizmente não pôde estar conosco. Mas a gente já pede para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixar o like e o comentário aí, né? Lembrando que esse aqui sim, diferente do influencer, aquele que fala que o programa é de Colorado para Colorado, aqui a gente fala de Colorado para Colorado e a gente não passa a mão na direção, não. Então, aqui é o lugar do Colorado para Colorado. Boa noite a todos e eu já vou direto para o meu convidado especial. Assim, ó, eu não aguento mais Odair Hellmann. Não dá. Não. Do carro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Eu concordo plenamente. Pega ali pra mim. Venceu o prazo, o Odair é um remédio que venceu o prazo. Tem que mandar embora, cara. Ele está envergonhando o Inter. Com todo respeito, tem gente que diz assim, mas chegou no final da Copa do Brasil, tudo bem, chegou, mas não pode perder para o Atlético Paranaense. Todo o respeito ao Atlético Paranaense, quem merece, jogando dentro do Beira-Rio, gente. Um estádio lotado, tendo que fazer 1-0. Pô, chega, cara, chega. Eu disse que o Internacional ficou a confraria de amigos independentes. O presidente que está aí há 3 anos perdendo tudo, nem gauchão ele não ganhou. E o Roberto Melo, que é amiguinho do presidente, grudado também no cargo de vice de futebol, que se tivesse mínimo de colorismo, o boné ia embora. E o Odair é fraco, gente, mas isso eu digo lá atrás. Eu acompanho vocês e vocês dizem. O que me estarrece é que tem gente que defende. Tá? Eu não sou dono da verdade, vocês não são, mas eu acho que a gente conhece um pouquinho. Esse rapaz não tem condições de treinar. Nenhuma. Ele é paneleiro, ele prejudica os meninos, brota os bruxos. O Patrick esse jogou todas as partidas. Tá? Ontem ele até jogou direitinho, mas todas ele jogou. E por aí vai. Paredes, Patrick, o próprio Rafael está cheio de bruxos velhos. E os bruxos jovens ele não foi. Sarrafiori, ele só colocou absoluta necessidade. Então, assim, ó, eu sempre digo, cara, ninguém é mais colorado que eu, pode ser igual a mim, mas não é. Deu pro Odair, deu. Ele que seja feliz, que passe feliz em outro lugar, mas que venha outro. Nobrinha, assim, ó, assim, ó, tem uma situação que aconteceu ontem, e eu fui no jogo ontem, o Beto também foi, e a coletiva do Odair ontem, ela mostrou bem o caráter dele. Ela escancarou o caráter dele, ele bota no rabo do Nonato, e ele isenta o Wendel de toda e qualquer situação que aconteceu com o Internacional ontem. Aquilo ali, escuta bem, seu Odair Hellmann, o senhor escancarou o seu caráter naquela sua declaração ali, botando tudo no rabo do Nonato. Então, assim, ó, para mim, chega, eu não tenho mais saúde para aguentar Roberto Melo, Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano e Odair Hellmann. Eu não aguento mais. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Nação Colorada. Boa noite, Léo Nobrinho, nosso convidado especial. Mais uma vez, uma honra estar na presença dele, né? Um abraço para o Augusto aí, que aí por uma questão de saúde não está conosco. Mas eu não tenho nada a acrescentar à declaração inicial do Nobrinho, nem a tua, Felipe. Eu endosso todas as palavras de vocês, e só para não ficar uma introdução fraca, eu queria deixar um recado já para um usuário ali do Twitter que se diz analista de desempenho, Luiz Dorin, o nome dele.
tem aí quase 5 mil seguidores e tá falando bobagem. Tá defendendo uma postura covarde do Inter no Beira-Rio. Eu vou te dizer uma coisa, seu Luiz Doren. O Inter contra ninguém pode se acovardar no Beira-Rio. O Inter no Beira-Rio não tem o direito de se retrancar e esperar o adversário jogar. O Inter tem que amassar todo mundo dentro do Beira-Rio. Se vier o Barcelona, tem que ser amassado. Pode não ganhar, mas se retrancar e deixar o resultado passar, isso é uma vergonha. O Inter não tem esse direito e tu não tem o direito de defender essa postura covarde desse Odair Hellmann aí. Então, um abraço a todos aí, vamos para frente. É inacreditável a quantidade de defensores que tem essa naba de treinador. E aí, Vilmar, eu já te chamo na conversa, já te dando boa noite, já dizendo, né? O Internacional, infelizmente, evolui a cada jogo, né, cara? Nós tivemos um primeiro tempo ontem até aceitável, mas por quê? Porque o Inter marcou em cima. Enquanto o Inter teve fôlego, o Inter conseguiu sustentar a sua situação de propor o jogo, aquela marcando mais em cima. Mas daí no segundo tempo o Inter sentiu o acúmulo e o cansaço do jogo contra o Flamengo no Maracanã, quando nós jogamos com 9 a maior parte do jogo. Então eu quero te dizer o seguinte, Vilmar, não tem mais condições de manter o Odair. Ontem ele deu todas as amostras de que ele já está com prazo de validade, assim, ó, vencido do vencido. Já venceu e já venceu de novo. Então, assim, ó, não dá mais. É ou não é, Vilmar? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Boas. Boa noite, Nobrinho. Uma satisfação estar dividindo o lado direito da tela com esse mito, né, que é o Nobrinho. É um cara que eu admiro muito. Já falei para ele várias vezes. É um prazer sempre ouvi-lo. Gostaria de ficar aqui no programa só ouvindo o Nobrinho, porque tem muitas coisas boas para dizer para o torcedor colorado e não é sempre que ele vem aqui. Boas, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que esse é um programa que não passa pano. Ó, programas que não passa pano. Ainda peguei um pano verde do Palmeiras. Aqui nós não passamos pano, amigo. Ó. Aqui não passamos pano. A gente vai falar a verdade aqui hoje. Com a presença do Nobrinho, muito mais. O primeiro tempo do Inter foi aceitável, como tu bem colocou, muito pela escolha, não pela escolha, porque ele teve que colocar, foi meio que uma imposição aí, colocar os meninos, o time ficou um pouquinho mais jovem e com essa postura mais agressiva, no nosso lado direito foi muito bem no primeiro tempo, foi muito bem até enquanto teve pernas. Infelizmente, o Odair Hellmann até deu uma desculpa lá, que o Nonato foi o último a voltar do intervalo, e eu percebi isso, e que o menino teria sentido algum problema, não sei de que ordem, se foi de ordem estomacal, se foi de ordem física, alguma coisa, mas o menino teria sentido alguma coisa, não deixou claro, e que trocou o menino porque o menino tem uma valência que o Patrick não tem. Isso, para mim, não adiantou de nada. Porque se ele fosse um cara que entendesse de futebol, ele saberia que nós íamos perder a marcação do meio campo quando se coloca um jogador do estilo do Wellington Silva e tira um jogador do estilo do Nonato. Só isso já dá para dizer que... Eu até nem... Assim, ó, eu acho que o Wellington Silva teve todas as oportunidades do mundo e não aproveitou. Mas eu quero só deixar o paralelo desses dois atletas para entender o seguinte, ó. O que acontece? Tu tá ganhando o jogo 1-0, tá? Os caras empatam lá. Será que acontece? Tu tira um cara com a característica do Nonato, que carrega a bola até o ataque, era o único que poderia fazer isso, e o Patrick. E aí depois tu deixa em campo o Rafael Sobis, que passeou em campo. O Rafael Sobis falou numa entrevista coletiva, e eu, com todo o respeito que ele me merece, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que, sobre o Rafael Sobis, que eu falei lá atrás, Beto e Boas falamos no Nobrinho. Nós falamos. Falamos que a contratação do Rafael Sobis não seria salutar ao Inter. Então, o Rafael Sobis passeou em campo porque, segundo ele, não consegue sair na rua. Então, entendi ontem por que ele passeou em campo ontem, ele caminhou em campo, porque na rua não está conseguindo sair, aproveitou a grama do Beira-Rio para dar uma passeada, e o seu Odair Hellmann não viu. Deveria ter tirado, então, o Rafael Sobis, coloca lá o Wellington Silva, e deixa o Nonato, deixa o menino até enquanto ele tiver condição, porque se o Patrick, que jogou quarta-feira,
e correu uma enormidade, tinha condição de ficar 90 minutos, por que o Nonato não teria? Que é 10 anos mais novo. Então, tem algumas coisas mal explicadas aí. E que no decorrer do programa a gente vai tentar esmiuçar isso. E, boss, eu enjoei de Odair. E não é porque eu enjoei, ele é um sujeito bom, é colorado, é uma baita de uma pessoa, é um cara engajado, é um pai de família. Não, eu já não tenho mais essa ideia. Eu não tenho mais essa ideia. Eu enjoei dele como treinador. Ele não tem condição de ser treinador. Ele não consegue enxergar esses detalhes que da minha poltrona a 300 km de distância eu consigo enxergar. Então, eu acho que é por aí. Ou muda, ou a gente vai sofrer até para chegar no G6. G6. Eu não consigo fazer o centro dele que eu tô com a outra mão no celular. Mas a gente vai ter dificuldade para chegar no G6 com o Odair Helman. Anotem aí e depois me cobrem. Se alguém não gostar, pode dar o dislike no vídeo, esse faz parte, a gente sabe que não estamos aqui para falar tudo que as pessoas querem ouvir, e o Beto colocou aí o seguidor aí que fica passando pano, mas não, Beto, tem muitos outros aí, e esse programa de hoje vai para todos eles que ficam passando pano. Aqui, ó, não passamos pano. Não tem paninho aqui, ó. Esse aqui é só para lavar o carro, tá? Não pôr aí. O Nobrinho, assim, ó, eu vou pegar o gancho do que o Gilmar falou e eu vou te dizer, eu tinha essa mesma ideia que ele tem de que o Odair era boa pessoa e tudo mais. Não é. Um cara que é boa pessoa não faz o que ele fez na entrevista coletiva ao queimar o Nonato e não falar absolutamente nada, preservando o seu Wendel, que teve ontem uma das atuações mais constrangedoras da lateral esquerda do Internacional. E olha que nós tivemos laterais horrorosos, eu vou lembrar alguns aqui. O Ismael, um lateral esquerdo que nós formamos na base, que era horrível. O Eros Pérez, o Cássio, aquele do Flamengo, que era horroroso. Joque Depone. Não, Deus que me perdoe. Olha aqui, ó. Ramon. Olha aqui, ó. Quem? Ramon. O Ramon também. Não, eu vou lembrar mais um aqui. A Avenida Galego. Por conta do Galego, nós levamos 5 do Botafogo uma vez. Então, assim, ó. Exatamente. Aliás, não era o Galego, desculpa, era o Cauê. Era o Cauê, não vou, não. Cauê. Mas os dois são duas nabas também. Só que assim, ó, o Galego também. O Wendel conseguiu ontem ser pior do que todos esses caras juntos. O Wendel teve a chance de fazer um gol, que ele não fez o gol, Nobrinho, porque ele não tem físico para jogar em alto nível mais. E outra, o erro de marcação dele no gol dos caras. Do gol do Palmeiras, assim, ó, aquilo ali é para pegar o Wendel pela orelha e esfregar a cara desse sem vergonha no gramado do Beira-Rio, porque ali ele não pode pisar mais. O Wendel sem vergonha. Deixa eu fazer uma observação, então, aqui, juntando o Wendel e o Odair Helman. O gol que a gente sofreu foi aos 13 minutos, se eu não me engano. Aos 10, o Dudu recebeu uma bola do Felipe Melo nas costas do Wendel, recebeu e a jogada não evoluiu. O lance seguinte foi o gol do Palmeiras. A mesma jogada, bola nas costas do Wendel, cruzamento e o gol. O Wendel não tem intensidade para jogar em alto nível. 2 minutos depois do gol, o Odair Helman saca o Nonato e coloca o Ayrton Silva. Eu não sei o que o Odair está enxergando na beira do campo, que ninguém mais enxerga. Como é que ele não viu aquele buraco que o Wendel estava deixando na lateral esquerda? O Palmeiras explorou tudo que pôde por ali, mais um pouco, e o Odair Helman ali, batendo palma pro Wendel, que, como tu disse, ele não tem condição física de jogar em alto nível. O gol que ele errou ontem, ele errou por falta de força. Ele recebeu livre, dominou errado, mesmo assim ele continuou com a vantagem na jogada, o zagueiro nas costas dele, o gol e o goleiro na frente dele. Ele deu um chute fraco, rasteiro, na mão do goleiro. É inadmissível isso. É inadmissível. Boss, deixa eu... Boss, dá só um segundinho. Só um segundinho que eu quero fazer um questionamento pro Nobrinho, que é um cara que acompanha muito até da beira do gramado ali. E eu tenho uma tese com relação à lateral. Eu não consigo gostar de lateral que marca por dentro. O lateral que marca por dentro, ele dá todo o espaço para quem vem
pensar e fazer o cruzamento. Aí tu pega um cara que nem o Marcos Rocha, que apesar de ser um veterano, ter 10, 20 metros para avançar e olhar, é certamente que em 5 cruzamentos, ele vai achar a cabeça ou o pé de alguém. E ontem o Marcos Rocha só conseguiu aquele cruzamento porque o Wendel marca por dentro, o Wendel marca na linha da grande área. Então, eu não gosto, não sei, Nobrinha, eu gostaria até da tua opinião, porque os meninos aqui eu já sei a deles. Que tu desse tua opinião com relação a isso. Eu não suporto lateral que marca por dentro. E só para fazer um paralelo rápido, o próprio Heitor, ele marca quase que na linha. Ele não, tanto marcando ali no lado, tu não deixa com que o cara venha. Eu gostaria de saber a tua opinião, Nobrinha, que tu é um cara que assistiu muito jogo dali da Casa Mata, e tu tem uma vasta experiência, né? É um cara campeão do mundo, é um cara que viu muita gente boa jogar. Eu gostaria que tu falasse se eu tenho razão, Nobrinho, nessa minha tese da marcação por dentro. Tu tem toda a razão, porque a primeira função do lateral é marcar, né? Na Argentina se chama lateral, sabe como? Marcador de punta, só para vocês terem uma ideia. Então eu acho assim, eu simplifico tudo isso que tu falou, Vilmar. O Internacional buscou o Zeca, lateral esquerdo do Santos, e aqui no Internacional o Zeca consegue ser reserva direito do Bruno. E o Bruno, nós não falamos do Bruno, é outro jogador pequeno, tá? Não fica atrás. Até tá direitinho, mas é fraco. Então, bota esse menino Heitor, que tá direitinho, como lateral direito, e o Zeca esquerdo. Vai piorar. Entende? Só que o nosso treinador é paneleiro, ele não gosta de botar guri, ele não foi leitor, ele não foi ele fez o Nonato. Até o Pedro Lucas, olha, que Deus me perdoe, vou dizer, poderia ter entrado ontem, porque o Rafael eu admiro muito. Eu errei, porque eu batalhei, só tem Clóvis me parece um ex-jogador, todo o respeito que ele me merece. Ele não é centroavante, ele é segundo, ele não tem tamanho de centroavante. Então, já que a diretoria é incompetente, como eu digo, incompetente, não contratou um reserva do Guerreiro, a não ter o Trellis, não devia nem ficar um cara, coloca o Pedro Lucas. É o que eu acho. O Nobrinho, a questão para mim ela é muito evidente no sentido de que o Rafael Sobis ele já era ex-jogador naquela Libertadores que o Inter foi eliminado pelo Tigres. Ali ele já era ex-jogador. Eu me enganei. Eu errei. Mas, Nobrinho, a gente errar do jogo acontece. Só que assim, eu vou te dizer, eu falo por mim, eu não represento ninguém, a não ser eu mesmo. O Rafael Sobis, para mim, sabe quando é que eu perdi por ele o respeito? Quando ele deu na cara do Jefferson no jogo daquela ele deu na cara. Dois, boss. E tu não precisa pegar e tu bater na cara de um companheiro de profissão para te impor. E ele, como discípulo do Fernandão, como ele foi, que é um cara que ele chora, dando entrevista, que é o mentor dele e tudo mais, eu gostaria de perguntar para o Rafael Sobis, quando foi que o Fernandão deu na cara de um companheiro de profissão? Ele nunca deu na cara. Nunca. Então, assim, o Rafael Sobis, para mim, ali ele morreu. Ali ele passou a ser só mais um jogador na história do Internacional. O Jefferson é horroroso como lateral esquerdo. Mas não merecia, boss, tá certo. Mas não merecia. Ser humilhado, exatamente. Diante de 50 mil colorados que nem ele estava aquele dia, e o seu Rafael Sobis ia dar na cara dele. Não merecia. Então, assim, ali o seu Rafael Sobis já era ex-jogador. Então, assim, nós estamos falando de 4 anos atrás, não? E aí, essa direção, através do Marcelo Medeiros e do Roberto Melo, elas caíram na isca que o próprio Rafael Sobis lançou nas redes sociais e tudo mais. Ele começou, não vou ficar no Cruzeiro. E aí começou a utilizar os veículos de comunicação para poder lançar a notícia, né? E aí, ele tem amiguinhos, né, boss? Claro. Aí o torcedor veio na personalidade. O senhor Libertadores
é o homem que fede a título. O Sobis era terceiro reserva no Cruzeiro. Ele era reserva do Raniel, do Fred e do Sassá. Do Sassá. Ele era o quarto reserva. Reserva do Sassá, Nobrinho. Meu Deus. Então, assim, O Sassá tá... não tem outro. O Rafael Sobis é um cara que merece todo o respeito pela história que ele construiu no futebol. Ele é um jogador vencedor. O maior predicado do Rafael Sobis é ser um vencedor, porque tecnicamente ele sempre foi um jogador que se notabilizou muito mais pela questão física do que muito mais pela qualidade que ele tem. Mas ele é vencedor. Só que assim, Nobrinho, ele estava sendo cogitado para ir para o Goiás. Para o Goiás. O jogador que é cogitado para ir para o Goiás, o Inter não pode nem olhar. Não pode nem olhar. E ele não veio ganhando pouco. Inclusive, Boss, inclusive diz que ele tinha uma proposta maior do Goiás, mas isso é só conversa, né? Ah, não, isso é mentira. Não pode. Não pode. Então, assim, Nobrinho, eu quero ilustrar para ti essa situação. Eu estou usando a situação do Rafael Sobis, mas eu quero usar todo o contexto. A direção do Internacional, enquanto gestão, ela é burra, porque ela faz futebol com pensamento mágico. Porque o que acharam? Não, vamos trazer o Sobis, que o tricampeonato da Libertadores está ganho aí. Eu participo de um grupo do WhatsApp aí, e postei com um camarada uma camisa do Internacional. Só não vou dizer o nome dele para não pegar mal. Eu disse para ele, se o Internacional for campeão da Copa Libertadores, eu te dou, meu bolso, uma camisa nova do Internacional com o nome e o número dele nas costas. Não torci contra. Não tem noção do quanto eu torci para pagar essa camisa. Mas eu sabia que ia acontecer. A direção internacional faz um pensamento mágico. Deixa só ele falar sobre essa questão. Não, eu acho que tu tem razão, tudo que tu falou, eu assino embaixo. E eu fico estarrecido quando eu ouço, leio, enfim, elogios ao Rodrigo Caetano, que seria o pensador. O Internacional contratou um jogador chamado Natanael. Eu nunca vi o Gilmar de calção, mas o Gilmar joga melhor que ele, Gilmar, mesmo que tu não seja lateral esquerdo. Então, eu acho que eu digo tudo, né? É uma falta de planejamento absurda. E esse tipo de jogador, todo o respeito que me merece, jogadorzinho, tu tem na base, cara, de graça. Que diferença vai fazer o Nathaniel com o lateral esquerdo do Júnior, que eu não sei nem quem é? Não tem diferença. Nobrinho, só um parênteses. Não sendo o Eric, qualquer um me serve. Não sendo o Eric, qualquer um me serve. Boss, deixa eu aproveitar a presença do Nobrinho porque nós já temos aqui uma ideia, né? Mas o Nobrinho, eu gostaria que Nobrinho, colocasse pra gente o que tu achou da atuação, que não foi uma estreia porque os meninos já tinham jogado, né? Até inclusive jogaram no Beira-Rio, não juntos, mas jogaram no Beira-Rio. O que tu achaste da atuação dos dois meninos, né? Do Bruno Fux e do Heitor? Eu achei muito bem. Eles são melhores, eu vou dizer de novo, que uns jogadores que têm jogado ali. Bruno, Emerson, Klaus. Pô, esse tipo de jogador, vou dizer de novo, com todo o respeito que me merece, não são melhores com o que tu tem em casa, cara. Isso é dinheiro posto fora, é dinheiro mal gasto. Treves, Paredes, me ajudem aí, tem um monte. Esse Bruno Silva, isso aí é brincadeira, cara. Isso é Nobrinho, ontem no intervalo do jogo ele ficou no bobinho. Tu tinha que ver a má vontade do seu Bruno Silva no bobinho na hora do intervalo. Constrangedor. E assim, constrangedor. O Cláudio Cabral, que foi um grande jornalista, tem uma frase que eu considero meu mantra, assim: jogador ruim tem que mandar embora. E senão, ele acaba jogando. Vai machucar, o que ele vai entrar? O que o Internacional quer com o Bruno Silva, gente? O que o Internacional quer com o Bruno Silva? Mas, Nobrinho, tu sabe o que acontece? Aí eu vou te dar um dado. Quem me chamou a atenção para isso foi o Beto. Acho que foi o Beto. Deixa eu te dizer uma coisa.
Aquele time do Botafogo que fez quartas de final da Libertadores contra o nosso co-irmão aqui em 2017, o Inter trouxe o lateral direito, o alemão, o Inter trouxe o Lindoso, o Inter trouxe o Roger, o centroavante, e o Inter trouxe o Bruno Silva. 4 jogadores. Boss. Não existe isso, Nobrinho. Não existe. E deixa eu te dizer, né? Quase trouxe o Igor Rabelo também, né? Que era zagueiro. Ilustrando o que tu falasse, e o Internacional trouxe o ataque do Vitória. Neilton e Trellis. Foi rebaixado. O ataque foi rebaixado. Fala. Foi o Mário Montanher que te falou isso. Foi o Mário Montanher. Então, um abraço pro Mário Montanher aqui. Beto, Colorado. Dessa vez tu tá liberado. Não foi o teu tabuleiro do Banco Imobiliário que disse essa aí pra nós. Mas eu endosso tudo que o Mário fala, eu endosso, porque ele é um cara aí que tem uma visão ímpar sobre o esporte bretão, né? Então, dificilmente eu discordo dele também. Nobrinho, segue o Mário. Mas eu acho que Castanheiro, né? Isso. É um cara singular aí acima da média. Dia a dia aí. Inclusive, boss, teremos que botar o Nobrinho no nosso grupo de WhatsApp, que é o único grupo que existe. Quando eu falo que eu estou muito contente de estar aqui com vocês, é que vocês são colorados e têm a visão, porque eu não suporto mais também Colorado conformado. Nós perdemos, mas vamos para as finais. Mas nós viemos da segunda divisão. Por favor. O Corinthians veio da segunda divisão, ganhou. O próprio Grêmio ganhou. O Internacional é muito grande, cara. Esse troço de obra que não está pronta. Quem tem que falar de obra é engenheiro, cara. O Internacional é um clube de futebol, gente. Nobrinho, tu sabe o que acontece com o torcedor do Internacional? Eu vou te dizer. A torcida do Internacional, ela passa pelo mesmo processo que a torcida do nosso rival passou nos 15 anos que não ganhou nada. Sabe o que acontecia? É verdade, boss. Pegar o nosso rival naqueles 15 anos que eles passaram ininterruptos sem ganhar, eles idolatravam um jogador ruim e que dava boa entrevista na hora de falar para o jornalista e para o torcedor. E idolatra um esquema tático bunda mole que funciona em casa. Tá? O co-irmão fazia muito isso nos 15 anos que não ganhou nada. Tinha campanhas espetaculares em casa, idolatravam o Tcheco, Centro Guiano, esse outro morto aí, esse pança de cadela que tá lá no Havaí. Olha aqui, ó. Douglas. A torcida do Inter é uma torcida que hoje, me perdoa, torcedor, porque tem gente que não merece ouvir isso, mas eu vou dizer, a torcida do Internacional, ela se acostumou a ser perdedora e fracassada, porque ela bate palma para os insucessos da equipe. E tá lá, eu sou do tempo do Portão 8. Eu sou do tempo em que o jogador tremia de passar na frente daquele portão lá. É verdade. Eu tava lá. Hoje em dia, não pode pressionar. Vocês não sabem como é a vida de um jogador. Como que eu não sei, cacete? O cara ganha 400 pau por mês pra ir lá e jogar a bola dele. E nem isso o cara faz direito, tchê. Ei, Nobrinho. Quanto jogador vagabundo correu do Inter por causa do Portão 8? Quanto treinador foi corrido por causa do Portão 8? Eu falei para os meninos aqui, o que era Portão 8? Não, o Portão 8 era sintomático. Eu peguei muito o Portão 8, tanto como repórter, como no Inter. Ali era complicado mesmo. Isso aí, cara, o torcedor tem o direito de fazer. Eu acho que o torcedor não pode bater em jogador. Agora, meteu uma... Gol do Thiago Neves. Ô Nobrinho, a verdade é uma só. A nossa torcida hoje, ela é assim, ó. Tu lembra daquele mantra do nosso rival de uns anos atrás? O Thiago. É o que o torcedor do Inter faz hoje, cara. O torcedor do Internacional que não jogou nada, o Inter idolatra vai sem vergonha aquele Lopes que não joga absolutamente nada. Muito alta.
antigamente era de 4 jogadores. Digo, sabe? Mas digo, Dourado, Thiago Neves comemorou agora. Um dia não. Futebol é brincadeira, né? Chega! Assim, ó, tem muitos jogadores internacionais que é idolatrado e não tem história nenhuma no futebol. Não tem história nenhuma. Olha aqui, ó. O D'Alessandro, para dar palestra, ele fica bem fisicamente, né? Ah, não. Assim, ó, eu não faço pano em ninguém. Eu torço pro Inter. Vai ter VAR no... Vai ter VAR. Nobrinho, o que tu acha do VAR, Nobrinho? Cara, eu vou dizer, tem muita gente contra. Eu acho que o VAR veio para melhorar o futebol. Ele está errando, sei que está errando, mas está diminuindo os erros, para vocês verem como tem erro de arbitragem. Mas eu não consigo ser contra o VAR. E se vocês forem contra, eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que ele está, de alguma maneira, diminuindo os erros. Não vai corrigir todos, mas ele melhorou um pouco, pelo menos um pouco. Já se vê, às vezes, o cara não dá pênalti, o VAR dá, a bola entrou, não entrou, foi soco na cara ou não foi. Nesse sentido, eu acho válido, mas ainda está errando muito. Ainda está errando muito. Eu sou da corrente, me filiei à corrente do Vilmar, que diz o problema não é o VAR, e sim quem manuseia o VAR. Anulou o gol. Viu? Anulou o gol. Desculpa. Então, a gente está aí, né? E não custa lembrar que a gente foi roubado. Agora, no meio da semana passada, o Flamengo teve um pênalti escandaloso, é o adjetivo que eu posso usar, no Guerreiro. E aquela explosão que ele teve, que causou a expulsão dele, ela está dentro do contexto do pênalti que o juiz não deu. Do jogo. Dentro do contexto de uma agressão que ele sofreu antes de sofrer o pênalti, do mesmo Rodrigo Caio, que cortou a cabeça dele. Então é todo um contexto que o VAR não vê, né? Alguns times o VAR não vê, outros times vê demais, outros times não vê nada. Então é um registro que tem que se fazer, e eu tô cansado do discurso que a gente vê, esse discurso passador de pano de que a banca paga e recebe. Tem muito time que só recebe e tem muito time que só paga. E o Inter só vem pagando há muito tempo. Beto, sabe por que ontem o VAR... por que o VAR ontem parou aquele lance para anular o gol do Palmeiras? Sabe, né? Porque quarta-feira teve todo esse problema, toda essa sacanagem que foi feita lá no Rio. Irmão, o juiz fez força para dar o gol. Então, assim, ó, Nobrinho, o meu entendimento sobre o VAR é o seguinte, ó, o VAR é uma bengala para a incompetência da arbitragem brasileira. É isso que eu acho. E outra coisa, o VAR ele é operado, sabe por quem, Nobrinho? Por árbitros. E não deveria. O que deveria fazer para iniciar um comportamento mais linear? Forma pessoas que não apitam, que não têm vícios, que sabem as regras, que entendem da imagem. E elas vão mostrar, aqui aconteceu o ilícito. Olha, agora, o que acontece? Apita o Felipe Boss dentro do campo e o Vilmar fora do campo. Aí no outro jogo troca. Aí o Vilmar quer sacanear o Felipe Boss, tá na cabine e vai lá e toca o dedo na ferida. O Felipe Boss, não quero saber. Entendeu? Tem isso, você sabe. Esses caras são autofágicos. Não, eu sei disso, mas eu queria trazer a discussão para dentro do Internacional de novo, gurizada. Eu queria até a opinião de vocês, que eu quero trazer um assunto para a gente esmiuçar o Internacional já para 2020, porque esse ano, é óbvio, nós não vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, então é mais um ano sem ganhar nada, é mais um ano na fila. Então, assim, ô Nobrinho, vê se tu concorda comigo. Eu vou dizer todos os nomes que eu gostaria que fossem embora, e se tiver algum que tu acha que não deve ir, tu me fala, tá? Mas assim, ó, seu Danilo Fernandes é uma excelente moeda de troca, tem o Daniel pedindo passagem e é um excelente goleiro também. Fica com o Lombo e o Daniel. Seu Danilo Fernandes, um abraço.
O Dudu, lateral direito, que veio do Figueirense na Série B. O Dudu não farda no Internacional, está só... Mas esse jogou alguma vez? Falhou num Grenal. Não, jogou alguma vez? Entregou um Grenal inteiro no Beira-Rio, inclusive. O seu Dudu tem mais 3 anos de contrato. Arruma um clube para esse rapaz e manda andar. O seu Klaus é o Bressan do Esporte Clube Internacional. Seu Klaus, pelo amor de Deus, nada contra ti, tu tá tirando engenharia na PUC, tu deve ser um cara acima da média. Aproveita que tu tá estudando, larga o futebol. Larga. Segue estudando, Klaus. Segue estudando, garoto. Aí tu tem o Emerson Santos. O Emerson Santos, caso o Inter queira ficar com ele, o Inter vai ter que desembolsar uma bagatela grande. Eu não me lembro nem quanto que o Palmeiras quer por ele. Manda um abraço, até porque esse rapaz vive no departamento médico. Esse rapaz é sócio do DM. Um abraço. Janela de vidro? Aí tu chega na lateral esquerda, lá tem o glorioso Wendel. Bom, o Wendel não tem intensidade mais para jogar em alto nível, né? Um abraço. Manda embora o Wendel hoje para ele poder sair do vestiário em dezembro. Boa, Beto. Boa. Aí nós vamos pro meio campo ali. Nós vamos pro meio campo. Tem muito colorado. Não, parei, boss. Fica na lateral esquerda. Natanael. Boa. Volta pra Bulgária. O Natanael, manda ele arrumar um clube. Um abraço. O seu Richelli é outro que, além de não jogar nada, vive no departamento médico. Um abraço, vai com Deus. O seu Rodrigo Dourado é um grande Dourado, um cara cheio de Dourado. Mas ele é derrotado. Ele é o símbolo da Série B. Um abraço, vá com Deus, Dourado. Aí nós vamos para a articulação ali. O Neilton veio do Vitória, jogou bem os últimos jogos. Não quero saber. Um abraço, vá com Deus. Vá com Deus. Aí nós temos um pouquinho mais para frente ali o seu Patrick. Patrick, arruma um time para esse rapaz, pelo amor de Deus, porque esse rapaz ele é das piores coisas. Patrick, um abraço. O Edenilson. O Edenilson é bom jogador, tá? É um cara identificado, a gente sabe que é jogos, ele subiu a pressão. Na hora do grande jogo, tu mostra quem é que tá ali, quem é que serve, quem é que não serve. O seu Edenilson vende. Aí não patrimônio do tratamento. Nossa, que freio. É o jogador que mais Tá ruim, mas... sobressai. Fraco. Tenta pegar isso. Tem que ser. Essa vai mas libera essa galera e oxigena esse vestiário, muda a fotografia. Eu não aguento mais jogar corredor, eu não aguento mais. O treinador já era para ter. Boss, tá, mas e o Roberto Melo? Não, esse eu não preciso nem dizer. Esse aí não deveria nem ter iniciado como dirigente. Esse é um fraco. Nobrinho, o que tu tem a dizer da lista se tu modificaria alguma coisa? Eu concordo plenamente com a tua lista. Depois vou passar aí, faz uma via que eu vou assinar. E o Roberto Melo tem uma péssima notícia para vocês. Ele quer ser novo presidente. Meu Deus do céu. Vai ser. Não vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Eu acho que vai ser.
Não, Deus me livre. O pior é que para ele não ser, a gente teria que o Internacional continuar perdendo. Isso aí nenhum de nós quer. Tu entende? Exatamente. Porque eu digo que é uma confraria de incompetentes. Ele e o Marcelo Medeiros, eles perderam tudo, gente. Nem gauchão. Perderam o gauchão pro Novo Hamburgo, gente. E o Internacional era ex-campeão. Hexa. E eles agora, faz 3 anos que a gente perde o gauchão. É muita derrota, gente. É muita derrota. Eu não aguento mais. Eu falo que tem gente que diz que eu tô traumatizando e tudo, mas eu vou te reiterar. Eu não tenho saúde mais para aguentar o Internacional, cara. Sério, eu tô andando com meu cartão para cima e para baixo, cara. Porque eu não aguento mais. Eu tô à beira de ter um ataque. Calma, boss, calma. O que tu achou daquela lista ali que eu coloquei? Tu modificaria alguma coisa? Tu acrescentaria? Não, eu não mudaria nada. Mas hoje eu li que em 60 dias Charles Arangues pode assinar um pré-contrato já com qualquer time. Talvez em 2020. Já tinha aquele cara lá. Tu entendeu? Talvez em 2020. Tu trabalhou com o vestiário. Gol do Goiás. Queria Marco Antônio Pereira. Gol do Goiás. Vou dizer um termo feio, vou fazer uma sacanagem com vocês. Esse jogo do Inter com o Cruzeiro, domingo, é o típico jogo que o Internacional gosta de perder. Cruzeiro lá atrás, agora já está perdendo. Vocês vão ver. A gente tem 2 jogos agora, Cruzeiro e CSA fora, né? Já era. Vamos ganhar, Nobrinho. O CSA fora é mais difícil que um Grenal na arena, gente. Por incrível que... O Fábio botou a bola pra dentro, cara. Fábio botou pra dentro. Só vamos voltar. Sabe quem é que fez o gol? Alan Ruschel, o glorioso. Alan Ruschel, hein? Tu vê, cara. Saúde, cara. Saúde pra ele. Esse merece. Exatamente, esse merece. Poxa. E ameaçou sair da Chapecoense. Tu vê, cara. O Beto Bosa perguntou para mim o que eu achei da lista dele, mas tudo bem. Não, a lista é ótima. Eu vou te perguntar então, Vilmar, o que tu achou da lista? Tu mudaria alguma coisa? Só o nome da tua lista. Só o nome eu tiraria fora. O resto eu aprovo todo. Quem? Eu só acho que o Edenilson acho que o Edenilson é um jogador que ainda é útil pro Inter. O resto eu aprovaria toda a tua lista. Sabe por que eu liberaria? Porque ele tem mercado e pode render aqui pro Inter. Por isso, é que nem o Nico Lopes. Só por esse ângulo. Mas se não for para trazer jogador nenhum, eu acho que ele ainda é um jogador que ele ainda tem uma condição de ajudar ainda. Eu penso um pouco diferente. Para mim, jogador que some na hora da fumaça não serve. E Nobrinho, o Beto trouxe essa informação aí que em 60 dias Charles Arangues pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe no mundo e vir de graça no meio do ano que vem. Então, assim, uma direção de futebol que quer um jogador desse quilate já tinha que estar lá na Alemanha conversando com ele. Com certeza. Já tinha que estar lá. Nós temos um projeto lá, esse campeão da Libertadores conosco, vamos lá, nós vamos precisar de ti. O que tu precisa de estrutura? A tua família, tu quer perto ali, o Alegre é perto de Santiago, no Chile. E aí, é isso que tem que fazer, Nobrinho. Com certeza. Por isso aí, por exemplo, o que o Fernando Carvalho fez com o Fernando Lúcio da Costa, foi buscar lá em Goiânia. Entende? E aí deu no que deu, né? Pessoal, assim, eu vou começar a encaminhar o final do programa também, até para a gente poder liberar um pouquinho aqui. Claro, a gente já tem bastante tempo dele. Nobrinho, eu vou te deixar o último hoje para fazer o teu recado final, e aí a pauta é livre, o tempo é livre para ti. Vilmar, tuas considerações finais aí, o que tu tem a dizer para o torcedor colorado e boa noite. Boss, eu pegando o teu gancho sobre a questão
do Arangues, eu gostaria de lembrar que esta direção, ela foi atrás do Sarrafiori, que é um menino, ela lutou por esse jogador, que ainda é considerado uma promessa, ainda não teve, para mim, todas as oportunidades que poderia ter, em detrimento de outros, como Parede, como Elton Silva, esse menino não teve. Então, eu faço aqui um apelo, Boss, diante dessa informação referente ao Arangues, que daqui a 60 dias pode ser um pré-contrato. Eu faço um apelo aqui para a diretoria do Internacional, para os influencers, né, que assistem o nosso programa, que podem copiar aqui a minha solicitação, não tem problema nenhum, eu fico anônimo. Eu gostaria que isso fosse levado à direção do Inter, eles devem saber, mas que fosse levado e insistido para que o Internacional trouxesse esse jogador, porque é um jogador que tem muita qualidade, um jogador que mudaria o meio-campo do Internacional de turma, e talvez um jogador que poderia fazer aquilo que todo Colorado ainda anseia que o D'Alessandro faça com 38 anos, para 2020. Esse é o meu recado final. Então, deixo aí uma solicitação para a diretoria do Inter, que nós precisamos de uma peça importante, de uma peça fundamental para 2020. O Arangues seria uma peça fundamental para 2020, porque tem muita qualidade. É um jogador aço de futebol. Fica aí meu apelo. Boa noite a todos. Obrigado, Nobrinho, por mais uma aula de futebol. Obrigado por estar aqui na tua presença. Sempre engrandece, porque tu é um campeão do mundo. E aqui nesse estado, são poucos, né, Nobrinho, os campeões do mundo. Definitivamente são poucos os campeões do mundo FIFA. Tem uns aí que se acham, que dizem que são, que fazem, mas claro, na história da FIFA eles não aparecem, né? Não aparece o nome deles lá. Eu tenho certeza que o nome do Nobrinho tá lá na FIFA. Um abraço a todos, boa semana. Valeu, Vilmar, boa noite aí, meu querido, sempre um prazer. Beto, tuas considerações finais aí, não sei se tu quer abordar mais algum assunto, mas a pauta é livre para ti. Eu só agradecer de novo aí o Nobrinho nos prestigiar com a presença dele, né? E também deixar uma reflexão para quem está nos assistindo. Eu queria até que o pessoal escrevesse aqui nos comentários quando foi a última vez que Nico Lopes ou o Wellington Silva conseguiram acertar um chute no gol e o goleiro teve que fazer uma defesa. Eu não me lembro. Teve um chute mascado do Wellington Silva contra a Chapecoense. Teve um chute mascado do Nico Lopes contra o Atlético Paranaense. E teve o gol do Nico, que ele chutou sem olhar pro gol. Não conta. Tirando esses 3 lances aí, qual foi o chute de Nico Lopes ou Wellington Silva que o goleiro defendeu? Fica aí, quem tiver uma boa lembrança aí, escreve aqui nos comentários, que eu não me lembro. Um abraço aí a todo mundo e só agradecer o Nobrinho aí pela oportunidade de estar na presença dele de novo. Valeu, Beto. Boa noite, meu querido. Sempre uma honra. Nobrinho, eu te deixei por último para te dar teu recado aí. Pauta livre para ti, tempo livre, abre teu coração para a nação colorada. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma honra, é um pouco. Só ficar em cima do muro, tá? Eu acho que esse ano terminou para o Internacional. Eu acho muito difícil. Olha o que eu estou dizendo hoje, que o Internacional chegue na Libertadores, embora hoje matematicamente ainda esteja. Como técnico, vai ser complicado a gente chegar. O ano que vem, eu mudo e traria, vou dar os nomes, tá? Roger Machado, Paulo Paixão, para comentário futebol do clube. Para alguns que vão dizer, mas o Roger é gremista, eu digo, o mesmo do Tite, e o Tite nos deu o título da Copa Sul-Americana invicto. Então, isso é claro. Quem trabalha no futebol não tem time. O time deles é o dinheiro. Eles são profissionais e vivem disso. Grande abraço para vocês. Sigam colorados, porque a gente precisa de colorados que nem você. E colorados que ficam passando a mão.
não me representam. Eu tenho raiva de pessoas que não veem que o barco está afundando e ficam apoiando. Torçam certo. Sempre torçam, mas torçam certo. Não passem a mão. Quem passa a mão em erros ajuda a aumentar esses erros. Valeu, Nobrinho. Muito obrigado. A gente agradece a todos aqui. Eu deixo mais uma vez um abraço para o Augusto. Infelizmente não pôde estar conosco. No próximo programa com certeza estará. Nobrinho, de coração, muito obrigado por essa oportunidade de estar contigo aqui, aprendendo e dialogando mais sobre o futebol, né? Então, pessoal, assim, ó, eu não tenho mais nada para falar, então eu só peço para vocês se inscrevam no canal aí e nos ajudem a fazer o Conexão, aquele programa de Colorado para Colorado. Não do influencer, aquele que recebe da direção aí para passar pano nos caras tudo aí. Boss, eu não sou boss. Sem pano. É isso Sem aí. pano. Aqui não. Conexão Inter vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. E lembrando, sábado tem o Cruzeiro em Minas Gerais. Sabe o que vai acontecer, né? O Cruzeiro vai passar o carro no Inter. Boa noite a todos. Não. Vamos ganhar.